E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma artista que é considerada a precursora do modernismo no Brasil. E quem é ela? Anita Malfatti. A Anitta, pessoal, ela era filha de um pai italiano e mãe norte-americana, certo? Ela nasce aqui no Brasil, em São Paulo, em 1889, certo? Ainda muito jovem, ela vai estudar na Alemanha, tá? Então, por que ela não foi para Paris, que era o point cultural da época, né? Porque ela tinha parentes na Alemanha, então lá ela vai estudar pintura, desenho. Então ela volta para o Brasil cheia de inspiração, cheia de ideias, né? E ela realiza a primeira exposição dela em 1914, certo? Onde ela estava tentando pleitear uma bolsa de estudos, né? Mas o cara que ia avaliar ela, que era o responsável por ela conseguir essa bolsa ou não, ele não gosta muito da pintura dela e atribui isso à inexperiência, tá? Mas é importante a gente destacar que a Anitta, ela nasceu com uma deficiência no braço e mão esquerda, certo? Então, por mais que o pai dela levou ela para Itália, ainda muito menina, para fazer uma cirurgia, essa cirurgia não foi muito bem sucedida, tá? Então ela teve que conviver com essa deficiência durante a vida inteira. Ela teve que adaptar, né, o braço e a mão esquerda para se tornar canhota, certo? Ela aprendeu a pintar e a desenhar com a mãe dela, certo? Quando o pai dela vem a falecer, a mãe dela começa, né, para poder se sustentar a família, né? A mãe dela começa a dar aula de desenhos e de idioma, né? De artes e de idiomas, certo? Então a Anitta, ainda muito novinha, aprende artes com a própria mãe, tá? Então essa paixão vai crescendo, certo? Porém, o que está acontecendo? Já conversei com vocês em sala de aula. Final do século XIX, o que a gente tem? O surgimento da fotografia, certo? Então, novas vanguardas começam a acontecer, novos estilos e buscas artísticas começam a acontecer por influência do surgimento da fotografia. Então, é um momento de muita loucura, de muita instabilidade, tá? Muitos movimentos quebrando com o estilo acadêmico, com o estilo clássico, tá? Então, a Anitta, ela nasce no meio dessa loucura toda. Então, em vários momentos, por mais que ela já tá decidida que ela quer ser uma artista, mas ela não sabe que rumo tomar na arte dela, tá? Tanto é que aos 13 anos de idade, a Anitta, ela tenta se suicidar, certo? Porém, né, ela acaba não se suicidando, né? E depois ela escreve sobre isso, né? Ela estava muito indecisa, aflita, não sabia que rumo seguir, certo? Na carreira artística, na vida. Mas aí o que acontece, né, pessoal? Ela faz uma primeira exposição em 1914 para tentar conseguir essa bolsa de estudo. E aí o cara que era o responsável por avaliar, né, o professor lá que tinha que avaliar ela, não gosta, diz que ela é muito amadora, inexperiente, não curte a exposição dela e nega a bolsa. Mas o que acontece, né? Ela tinha um tio, né, que tinha condições de financiar os estudos dela. Só que agora não era mais na Alemanha, também não era na França, era lá nos Estados Unidos, certo? Então ela vai para os Estados Unidos, né, continuar os estudos dela em artes, né? Então, o que a gente está? Em qual momento da história a gente está? Iníciozinho ali do século XX, tá? Então, o que está acontecendo? As vanguardas europeias acontecendo, né? A gente tem o pós-impressionismo, né? A gente que já estudou o impressionismo em sala de aula, também mandei uns vídeos para vocês. O impressionismo foi um dos primeiros movimentos que veio a romper com o academicismo. O academicismo é o que? A cópia fiel da realidade, né? O impressionismo, ele já não está muito preocupado em copiar a realidade, ele está mais preocupado com a luz, a cor e o movimento, certo? Então a gente vai ter pintores como Edouard Manet, Claude Monet, tá? Degas, que estão o quê? Numa busca por cor, por movimento e pela luz do sol. Como que a luz do sol nos influencia, né? Como que ela influencia a nossa visão dos objetos e das paisagens e das pessoas. Então é nessa efervescência aí que a Anitta está inserida. Então ela vai estudar nos Estados Unidos, lembrando, pessoal, que as vanguardas, elas estão acontecendo nos Estados na Europa, mas elas têm total influência depois nos Estados Unidos e vão descendo para a América Latina em geral, tá? É uma regra? Sempre vai ser assim? Não necessariamente, tá? A gente tem as vanguardas acontecendo na Europa, né? Depois de um tempo elas acabam chegando aos Estados Unidos
E né, elas vêm desenrolando a América Latina afora, né? Basicamente, na maioria das vezes era assim que acontecia, certo? Então a Anitta, ao estudar nos Estados Unidos, quando ela volta para o Brasil, em 1917 ela realiza mais uma exposição individual. Só que dessa vez ela está muito influenciada pelo vanguardismo europeu. Por que vanguarda, né? A gente chama de vanguarda, isso é um termo militar, porque é um movimento de frente, né? É aquele pessoal jovem que vai tomar a frente, que vai quebrar regras acadêmicas, né? Não só regras no sentido visual, né? Mas regras no sentido de temática. Porque a arte até então, pessoal, estava muito atrelada à representação do belo, daquilo que educa moralmente. Então, o clássico, o acadêmico, ele está atrelado a isso. Primeiro, a beleza. Segundo, a educação moral. Tanto é que a nudez na arte, ela só era aceita quando ela estava atrelada a deuses greco-romanos, né? A coisas inacessíveis, a anjos, né? Quando a gente começa ali nas primeiras vanguardas a ter uma nudez comum, cotidiana, nudez de prostitutas, como o Edouard Manet gostava muito de representar, isso causa um choque, um escândalo, né? Então, beleza, a Anitta volta para o Brasil, ela realiza a primeira exposição dela em 1917, com influências do expressionismo europeu, do fauvismo francês, tá? E do cubismo de Picasso, né? Então, o que vai acontecer? Muita gente gosta, né? Ela vende muitas telas, porém, muita gente critica. Dentre essas críticas, a gente vai ter uma muito famosa, que é o do Monteiro Lobato, né? Gente, seguinte, se hoje, né, vamos trazer para nossa realidade, né? Hoje a gente tem as redes sociais. Às vezes a gente posta alguma coisa ali muito polêmica, né? E desenrola comentários embaixo, uma loucura toda. Gente, naquela época, o que a gente tinha de mídia, né? A gente tinha os jornais, né? Então, se você recebesse uma crítica no jornal, e ainda mais dependendo de quem fosse essa crítica, gente, você tava ferrado, né? Vou dar um exemplo aqui, vou ler a crítica do Monteiro Lobato, a crítica que ele fez a essa exposição individual da Anitta em 1917, né? Ele vai dizer assim: há duas espécies de artistas, né? Uma é composta dos que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva, ou seja, o cara tava bravo, ele não gostou. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal e teratológica. Nasceu com a paranoia e a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada, no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Ou seja, o cara não gostou nem um pouco da exposição dela, criticou mesmo em público, no jornal. E aí, o que vai acontecer? Gente, se algumas pessoas tinham gostado, inclusive até comprado algumas telas, gente, após essa crítica do Picasso, gente, muitas pessoas vão devolver as telas que compraram, tá? Vão xingar a Anitta mesmo. Gente, algumas pessoas vão até tentar agredir ela fisicamente, tá? Então o que vai acontecer? A Anitta vai ficar deprimida por um bom tempo. Tanto é que ela deixa por um período essa influência das vanguardas europeias, né? E vai ter aulas no estilo acadêmico, né? Para tentar ali se enquadrar naquele padrão novamente, né? Mas beleza, o que vai acontecer? Quando ela começa a ter aulas com pintores consagrados do academicismo, por uma feliz coincidência do destino, né? Ela tem os mesmos professores que uma tal de Tarsila do Amaral
sei se vocês conhecem, mas eu acho que sim, né? Então, ela fica muito amiga da Tarsila, tá? E ao ficar muito amiga da Tarsila, né, elas começam ali a ver que elas têm ideias em comuns, ideias mais progressistas, mais inovadoras, né? E daí, beleza. A Anita Malfatti, ela começa a desenvolver algumas obras, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de obras, né? A gente vai ter essa obra aqui, que se chama Tropical, de 1917, certo? O que a gente tem aqui? A gente tem a cara do Brasil, para começar. Porque o que vem a ser o modernismo brasileiro, né? É uma arte com influência vanguardista europeia, porém com uma pegada brasileira. Essa é a intenção do modernismo. A gente tem aqui uma mulher, né? Trabalhadora braçal, né? Mestiça, uma mulher tipicamente brasileira, né? Frutas tropicais, folhas de bananeira. Então, essa obra se chama Tropical. Certo? Essa obra, ela vai dar início, né, à intenção de trazer pra gente uma cara de arte brasileira. Porque a gente já tinha arte no Brasil? Claro, né? Com certeza, a gente tem arte no Brasil aí desde a Academia de Artes, né? Mas, né, a gente teve o Aleijadinho, o Barroco no Brasil, enfim, então arte aqui já tinha. Porém, galera, sempre com influência europeia, né? Com o que vinha pronto de esteticamente bonito ao olhar europeu. A gente ainda não tinha uma arte 100% brasileira, tipicamente com a nossa cara, né? É o mestiço, é o trabalhador braçal brasileiro, né? As cores vivas. Então, a gente vai ter, comentei com vocês em sala de aula. Quando a gente vai analisar uma obra de arte, basicamente a gente começa por dois aspectos, tá? O primeiro deles, a gente vai analisar o estilo estético, pictórico. Como assim? Que tipo de cor o artista usa? Como que é o tracejado dele? Como que é o contorno que ele faz nas formas, ou se ele não faz contorno algum, certo? Que tipo de cor ele usa? Ele contrasta cores opostas ou não? Tá? Isso é matéria de ensino fundamental, a escala das cores, né? Quem já estudou a escala das cores, vai ver que na escala a gente vai ter basicamente dois tipos de cores, tá? A gente vai ter as cores adjacentes e as cores opostas. Sendo que as cores adjacentes são aquelas que vão transitando aos poucos uma para a outra, tá? E as cores opostas são aquelas que dentro dessa escala estão opostas uma à outra, então vai dar um forte contraste. Um bom exemplo é o vermelho com o azul, por exemplo. O laranja com o azul ou com o verde, né? Dá um forte contraste, porque não são cores que naturalmente estão transitando, ok? Então, o que vai acontecer? Uma das vanguardas europeias que vai influenciar muito a Anitta é o expressionismo alemão e também o fauvismo francês, tá? A gente pode falar fauvismo ou fauvismo, tá? Outra vanguarda que vai influenciar a Anitta é o cubismo do Picasso, né? Picasso era um pintor espanhol. Então, o que vai acontecer? A Anitta, nessa exposição de 1917, que o Monteiro Lobato não gostou nem um pouquinho, ela vai pintar o Homem Amarelo, tá? Comecem a notar aqui a influência, né? Aqui que a gente tem? A gente tem um contraste entre cores quentes, né? E o preto e o marrom, né? A gente vai ter também uma leve geometrização das formas deste homem, né? Que é o homem amarelo. Então a gente começa a notar a influência do cubismo cezanista, tá? O cubismo ele vai se diferenciar, ele vai se dividir em três fases. Cubismo cezanista, tá? O cubismo analítico e o cubismo sintético. A gente não vai entrar em cubismo aqui, a gente já estudou o cubismo. Mas basicamente, o que vai ser o cubismo cezanista? É o cubismo que tem influência das pinturas do Paul Cézanne, né? Que são cores fortes, contrastantes, né? Mais uma carga sentimental. Então a gente pode perceber que a intenção da Anitta, ela não é representar um homem tal qual a realidade, né? Não é uma coisa acadêmica, não é uma cópia fiel do real, não é para se parecer quase que uma fotografia. Ela quer jogar uma carga de sentimento, né? De leve ali ela começa a distorcer uma forma ou outra, dar uma geometrizada. Então, por que ela é considerada a precursora do modernismo do Brasil?
porque ela vem para o Brasil, ela volta para o Brasil cheia de ideias, inspirações das vanguardas europeias, tá? Vanguardas essas que vão se estender para os Estados Unidos e depois para a América Latina em geral. Então, ao trazer essa novidade, muita gente gosta, elogia, fala que a pintura dela é forte, tá? É original, mas outros vão dizer que é muito masculina, tá? Que é inexperiente, certo? Porque ela tá rompendo com o academicismo. O impressionismo, ele já tinha feito isso antes, mas isso ainda não era típico do Brasil. A gente tinha aqui uma elite intelectual paulistana, uma elite artística paulistana, que para eles o bonito era o clássico, era o acadêmico, né? E esses conceitos que a gente sempre vai voltar de clássico e acadêmico, eu já defini com vocês o que é isso em sala de aula. Então, gravem na memória o que é isso, porque a gente sempre vai voltar, né? O que é o clássico? A influência do clássico greco-romano. Equilíbrio, sobriedade, né? O que vem a ser o acadêmico? É a mimesis. O que é mimesis? É a cópia fiel do real, é a imitação da natureza, né? Outra obra da Anitta bem legal é A Estudante, tá? De 1916, tá? Olha só a influência fauvista, né? No estilo da pincelada, no uso das cores, né? Na predominância do amarelo. Mas olha o olhar, né? Não é um olhar de angústia, não é um olhar triste, né? Então a gente tem aqui fauvismo presente, né? Expressionismo, né? Porque o expressionismo ele focava muito na questão da angústia, da tristeza, né? Sentimentos mais negativos. Já o fauvismo era uma pegada mais de diversão, de alegria. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? É o que a gente tem para falar hoje sobre a Anitta Malfatti. É um resumo, tá? Tudo muito básico, a gente só tá iniciando. Então, a Anitta, ela é considerada uma das precursoras do movimento modernista no Brasil, tá? Por quê? Porque ela vem da Europa e dos Estados Unidos, né? Trazendo essa influência, certo? Depois, isso eu tô falando de 1917 ainda, né? Dessa exposição aí que o Monteiro Lobato criticou duramente. Mas em 1922 a gente vai ter a Semana de Arte Moderna, da qual ela vai fazer parte. A gente vai ter o grupo dos 5, que ela vai se unir a Tarsila do Amaral, né? Ao Oswald de Andrade. Aí vai desenrolar várias histórias que a gente vai ver na próxima aula, tá bom?